Olá, meus amados e amadas, meus amigos e amigas que nos acompanham em nossas aulas de direito previdenciário, especialmente aqueles que acompanham as nossas atualizações. Hoje nós falaremos um pouco sobre as novas regras para dar entrada no benefício de aposentadoria no ano de 2022. Bom, todos os trabalhadores que iniciaram o processo de aposentadoria no ano de 2022 devem ficar e estar atentos para as novas regras previstas pelo INSS. Quando foi criado a reforma de 2019, a reforma ela criou novas regras de transição para os trabalhadores que contribuíram para o INSS antes da definição dessas novas regras de aposentadoria. O atual texto ele indica que cada ano as regras de transição sofrem algumas alterações, de forma que é necessário ficar atentos a todas elas antes de iniciar o processo da entrada do seu benefício. As normas elas entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022. Diferentemente de antes da reforma, tem como objetivo permitir que as pessoas se aposentem mais cedo, antes de completar a idade mínima estabelecida para a reforma, pela reforma, né? Dentre essas regras previstas, 3 delas sofreram mudanças no ano de 2022. Quanto à primeira regra, a aposentadoria diz respeito à aposentadoria por idade. Nesta modalidade, desde 2019, a regra de transição ela prevê um acréscimo de 6 meses a cada ano para mulheres até chegar a 62 anos em 2023. Em outras palavras, em 2022, as mulheres precisam ter a idade mínima de 61 anos e 6 meses para dar entrada no benefício. Para os homens, não houve alteração. A idade mínima continua sendo 65 anos e que, afora isto, o tempo mínimo de contribuição nessa modalidade, tanto para homens quanto para mulheres, é de 15 anos. Tá? A segunda hipótese é que diz respeito ao sistema de pontos. A aposentadoria por sistema de pontos leva em consideração a soma da idade do contribuinte mais o tempo de contribuição. É como se a pessoa alcançasse uma média boa na soma geral para conseguir atingir o benefício. No ano de 2022, para dar entrada no processo de aposentadoria, as mulheres precisam ter no mínimo 89 pontos acumulados e o mínimo de 30 anos de contribuição. Já os homens, eles precisam ter acumulado 99 pontos e um mínimo de 35 anos de contribuição. A nova regra de transição estabelece que a pontuação necessária para se aposentar aumenta 1 ponto a cada ano, até chegar em 100 para mulheres em 2023 e 105 para homens em 2028. Tal regra, ela tem uma exceção. É aquela que vem a tratar dos professores que tenham trabalhado exclusivamente com o magistério nos ensinos infantis, fundamental e médio, que precisam atingir um número menor de pontos mínimos para dar entrada no benefício em 2022. Atualmente, as mulheres precisam somar o mínimo de 84 pontos e os homens de 94 pontos. A terceira regra é aquela em que fala da aposentadoria por idade mínima mais tempo de contribuição. Em 2022 foram acrescidos 6 meses de idade à regra de transição, de idade mínima mais o tempo de contribuição.
Agora, as mulheres precisam ter a partir de 57 anos e 6 meses de idade, e os homens devem ter 62 anos e 6 meses de idade. Vale lembrar que, mesmo que o trabalhador tenha a idade mínima, é necessário cumprir o período mínimo de contribuição com o INSS. 30 anos para mulheres e 35 anos para homens. O referido acréscimo anual de 6 meses é um resultado das novas regras da Previdência, em que a reforma define que seria adicionado 6 meses às idades mínimas a cada ano até atingir 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens até o ano de 2031. A exceção nesses casos são os professores, como eu falei, que tenham trabalhado exclusivamente com magistério, no ensino infantil, fundamental, médio, que tem aí uma redução de 5 anos na idade mínima. Ou seja, em 2022, as mulheres precisam ter 52 anos e 6 meses e os homens devem ter 57 anos e 6 meses. As regras mínimas de contribuição nessa modalidade de professor seguem iguais para todas as categorias de trabalhadores. Primeiramente, a reforma, primeiro a reforma da muda de idade mínima, o tempo de contribuição mensal e cálculo da aposentadoria a ser recebida, nada mudando aí para quem já está aposentado. No entanto, quem ainda está perto ou longe de se aposentar, o novo texto oferece algumas possibilidades que são chamadas as tais regras de transição. Com a reforma da Previdência, significa uma mudança geral nas regras atuais de aposentadoria. No entanto, nem todas as mudanças propostas pela nova regra, elas serão de imediatas. Algumas valem a partir do momento em que o Congresso promulgou a nova lei, mas outras ainda passam por um período de quarentena. E mais, existe o período de transição do regime de previdência atual para o novo, que segue algumas regras específicas, tais como as regras específicas para os trabalhadores do setor privado e para os servidores públicos, em que para cada um deles será afetado pela reforma de uma maneira totalmente diferente. No setor privado, hoje a reforma fixa a idade mínima para homens em 65 anos. Para as mulheres, passa dos atuais 60 para 62, ambos para os trabalhadores urbanos. No caso do trabalhador rural, 55 anos para mulheres, 60 para homens. Para policial, 55 anos para homens e mulheres. Para professor, 57 anos para mulheres e 60 para homens. Já no setor público, a idade mínima será de 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres. O tempo de contribuição no setor privado antes era possível escolher entre aposentar-se por idade ou por tempo de contribuição. Com a reforma, isso não é mais possível. Mesmo quem já contribuiu pelo tempo mínimo não poderá aposentar-se antes da idade mínima. Isto vale a partir do final do período de transição. Tá? O tempo mínimo de contribuição continua sendo 15 anos para homens e para mulheres. A única inserção é para os homens que ainda não entraram no mercado de trabalho, que terão de contribuir por 20 anos. No setor público, já a possibilidade de se aposentar por tempo de contribuição também deixa de existir para as novas regras. Elas são semelhantes às da iniciativa privada. O tempo mínimo de contribuição é de 25 anos, sendo 20 anos no serviço público e 5 no último cargo. Também, o cálculo do benefício da aposentadoria, ele sofreu com a reforma da Previdência. Antes, ele levava em conta o histórico, levar em conta o histórico de contribuição do trabalhador, destacando aí os 20%
das contribuições menores. Com a reforma, os 25% das contribuições mais baixas não serão excluídas. Elas serão consideradas todo o histórico de contribuição. Além de que, ao atingir o tempo mínimo de contribuição estabelecido, 15 anos para homens e mulheres e 20 anos para homens que ainda não entraram no mercado de trabalho, os trabalhadores no regime geral terão direito a 60% do valor do benefício integral da aposentadoria e a cada ano a mais que contribuírem, um percentual que sobe 2 pontos, né? Bom, para receber 100% da média das contribuições, é necessário que a contribuição seja de 35 anos para mulheres e de 40 anos para os homens. Já no setor público, o cálculo do benefício para esses servidores fica, com a reforma, mais parecido com o de trabalhadores da iniciativa privada. O benefício mínimo será de 60%, com 20 anos de contribuição, tanto para homens quanto para mulheres, e também subirá 2 pontos percentuais a cada ano adicional. Quanto à contribuição mensal no setor privado, antes da reforma, este valor era entre 6% a 11%. Com a reforma agora passou a ser com uma alíquota progressiva de 7,5% a 14% por faixa de renda. O que significa dizer que todos serão tributados em 7,5% na parcela de até um salário mínimo, 9% na parcela entre um salário mínimo e R$2.000, e assim sucessivamente até atingir 14%. Já no setor público, hoje, existe 2 regras de contribuição. Uma para quem ingressou a partir de 2013, com a alíquota efetiva, que é de 11% até o teto do INSS, e outra para quem ingressou até 2013, com a alíquota de 11% sobre o teto de todo o vencimento. Também é importante se salientar que a nova regra também inclui e estipula alíquotas progressivas para os servidores públicos, que é de 7,5% até 16,79%. No entanto, os servidores públicos que recebem o salário superior a R$39.000 contribuirão com uma alíquota maior de 16,79%. Esperamos ter contribuído com todos vocês. Vamos ficar por aqui, tá? Espero que todos aqueles que assistem nossas atualizações, pedimos a todos vocês que ao assistirem, façam sua inscrição em nosso canal, fazendo crítica, deixando seu like. Isso nos ajuda a melhorar o conteúdo do canal, tá? Obrigado mais uma vez e até uma próxima atualização.